Então eu vou falar dessa técnica que popularmente é conhecida como tatuagem corneana, né, mas, o nome correto seria ceratopigmentação. Ela é uma técnica que foi descrita já, por Galeno em 1300, não, desculpa, no ano de 130 depois de Cristo, então, já tem registros dessa técnica de muito antigamente, né, ele foi considerado um dos primeiros a realizar essa técnica. Depois de Galeno, não tem menção nenhuma até 1869 com o Louis von Becker, que era um oculoplástico. E aí eu achei esse trabalho de 1903, que eu achei muito interessante, eu quis trazer para vocês um trechinho, essa dissertação do Dr. Henrique Teles da Silva Menezes. Ele cita a tatuagem de córnea, né, já usada antigamente. Nessa época era praticada com uma ponta metálica, aquecida previamente ao rubro, com uma matéria corante, usavam noz de galha pulverizada, né, uma coisa super artesanal. E aí aquele período na Renascença que foi abandonado, depois voltou aí com o Wecker, que começou a desenvolver mais essa técnica de novo, século XIX, né? E essencialmente, então, a tatuagem vai ser a coloração artificial de uma opacidade corneana por meio de uma substância corante qualquer, né? Esse é um resumo bom aí do que seria a técnica. Lá em 1900, ele usava cocainização do globo ocular, né, feita com asepsia rigorosa do campo operatório, e aí aplicava, fazia picaduras, né, de direções oblíquas e em seguida aplicava uma camada de tinta da China espessa, espalhava aquilo como espátula e depois poderia se repetir caso fosse necessário, né? Depois já o Dr. Samuel Ziegler, ele em 1922 publicou esse trabalho que chama Multicolor Tattooing of the Cornea e já desenvolvendo melhor então essa técnica, já usando instrumentos mais elaborados, né? E então a definição hoje da ceratopigmentação é um método utilizado para tratar funcional ou cosmeticamente opacidades corneanas ou defeitos irianos, defeitos pupilares que a gente queira tratar. Seria uma alternativa ao uso de próteses ou lentes de contato cosméticas, né? Então, às vezes o paciente já está entrando em um grau de fitizes, e aí a lente de contato não para no olho, ou uma prótese que de repente está dando papilas gigantes, ou tem algum tipo de intolerância, enfim. É, daí a gente pode avaliar a possibilidade da seropigmentação. Tem indicações cosméticas ou terapêuticas, e aqui eu estou citando o que eu achei descrito na literatura, tá? No Brasil, acaba que a gente faz, pelo menos que eu tenho notícia dos casos que eu já vi, todos foram pacientes com olhos cegos, mas na literatura tem muitos casos descritos de pacientes, por exemplo, com uma iridodiálise ou uma aniridia, que você pode tatuar a córnea de um paciente que enxerga para poder melhorar tanto esteticamente quanto funcionalmente uma fotofobia excessiva ou até uma diplopia monocular por causa de um defeito pupilar ali, né, ou uma atrofia iriana, alguma coisa desse tipo, né? A indicação básica é esse paciente, é um paciente que tem um leucoma total, não vascularizado, sem depósitos. Esse é o resultado esse é o caso que vai ficar com o melhor resultado, né? Todos os que eu fiz eram essa situação, era um paciente que era cego de um olho e enxergava bem do outro olho, né? Então, esse olho cego, branco, é um estigma que o paciente carrega que afeta todos os aspectos da vida dele, social, psicológico, de autoestima, né? E muitos deles não podem usar a lente, ou não conseguem, ou não querem, enfim, né? Então a gente busca trazer um resultado para eles aí mais interessante. Outros casos descritos, então, por exemplo, né, já publicados, de atrofia essencial da íris, aí no mais síndrome, nesse defeito iriano grande, né, foi removida
o remanescente da íris e feito a tatuagem. Nesse caso aqui, utilizando o femtosegundo, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui na foto da direita é interessante que tem um exame de OCT, né? E aí dá para ver o bloqueio que a tinta faz, né? Na imagem do OCT. Um outro caso em que foi feita uma iridectomia, após um cisto iriano que apareceu, tentaram tratar, não conseguiram, tiveram que remover o cisto iriano e fazer uma iridoplastia, mas ficou uma pupila dupla, né? E aí, tanto pela estética quanto pela questão visual, resolveram fazer a tatuagem nessa região inferior somente para poder cobrir esse defeito iriano. Aqui um outro caso pós-trauma, também com perda iriana na parte superior, foi feita a tatuagem aqui na parte de cima. Então, esses pacientes são pacientes que enxergam, né? E que, de repente, foi optado pela tatuagem, em vez de colocar uma lente ou de deixar o paciente assim, né? Na histopatologia, todos os trabalhos que eu vi que fizeram estudos histopatológicos pós-tatuagem, o padrão é sempre esse, nesse caso de uma técnica lamelar, né? Então a gente vê os pigmentos em uma forma linear aqui nas lamelas, mas sem reação inflamatória praticamente nenhuma em volta. Então, mostrando que a tinta ela fica bem inerte no estroma da córnea. Contraindicações aí que eu pus como relativas, porque não existe uma contraindicação, vai muito de caso a caso. Mas é claro que a gente não vai fazer se tiver um olho muito quente, uma infecção em atividade, né? Nem uma decemetocele ou um estafiloma, muito importante, porque aí o risco de perfuração vai ser muito grande, né? Se for uma perfuração que a íris tamponou, cicatrizou, quer dizer, então essa região ali muito frágil, muito fina, com a íris talvez pegando, o risco ali já é grande, né? Córneas muito vascularizadas também vai ter problema, porque vai ter aqueles vasos muito calibrosos que vão chegar e aí pode tanto sangrar no intraoperatório quanto levar muito macrófago para poder, enfim, metabolizar aqueles pigmentos e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Ou levar uma alergia, né? Então, assim, por exemplo, um paciente que talvez já tenha feito uma tatuagem e tenha uma alergia ao pigmento da tatuagem também entraria aqui como uma contraindicação, né? Ceratopatia em faixa também é uma coisa que é comum nesses pacientes que têm um olho já, né, entrando em fitizes, desvitalizados, e é um impeditivo, porque por mais que você faça a ceratectomia e faça a tatuagem, na hora vai ficar muito bonito, depois essa ceratopatia vai começar a voltar e vai começar a esbranquiçar e crescer por cima da sua tatuagem. Não que isso seja um impedimento, você tem que deixar isso avisado para o paciente e se acontecer de voltar a formar a ceratopatia em faixa, você provavelmente vai ter que reabordar, fazer a ceratectomia novamente, talvez repigmentar. Conjuntivalização corneana também, porque ali a gente tem que entrar direto na córnea. Então, se o olho está todo conjuntivalizado, não vai ficar legal, porque a tinta vai entrar para debaixo da conjuntiva e o resultado não vai ficar bom. O glaucoma entra como relativo também, mais pensando nos casos dos pacientes que têm visão. Se o paciente enxerga bem, mas tem glaucoma, a gente vai ficar com o pé atrás, porque pode ser que aquele pigmento reaja de alguma forma e aumente a pressão e vai culpar a tatuagem, né? Então, ou até pelo uso de corticoide pós-operatório, é uma contraindicação relativa. Num olho que é cego já, aí vai mais a questão da dor, né? Assim, se o olho está calmo, sem dor, pode fazer. Ter uma hipertensão ocular num olho cego, por mais que tenha sido por um glaucoma neovascular, por exemplo, se o paciente está sem dor e a córnea está adequada, não vejo problema em fazer. Em relação às técnicas, são descritas basicamente 4 técnicas. Tem 2 técnicas que são a ceratopigmentação superficial, então é a superficial corneal staining, né, que é a técnica clássica,
eu vou descrever depois para vocês, e a Superficial Automated Keratopigmentation, então já é uma automatizada. Passando agora para uma segunda forma de fazer a tatuagem, que seria a ceratopigmentação intraestromal, então seria com um pocket lamelar. Também dá para fazer isso manualmente, seria Manual Intraestromal Keratopigmentation, ou assistido com femto-segundo, seria Femtosecond Assisted Keratopigmentation, FAK. Então, a SCS seria um tingimento corneano superficial. A técnica seria uma micropuntura sobre a córnea, então você pode colocar uma gota de tinta sobre a área a ser tratada, ou molhar a agulha ali com a tinta aí, fazer micropunturas, microperfurações na camada superficial do estroma, usando uma agulha de insulina, uma agulha 30 Gauge. Você vai fazer aquilo até você conseguir uma coloração desejada, tá? Uma aparência cosmética aceitável. Então, aqui é um caso que é uma paciente que eu acompanho. Ela fez essa tatu, ela tem um leucoma na córnea aqui, uma úlcera que ela teve. Eu não lembro de detalhes, não foi uma paciente que eu fiz. Ela relata para mim que ela fez essa tatuagem no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, mas já tem assim 20 anos que ela fez. Mas ela retrata bem a técnica que seria micropunturas no estroma. Nesse caso foi feito só com tinta preta, mas o resultado estético a olho nu é perfeito. Você olha para ela e não vê defeito nenhum no olho dela. Só quando você olha na lâmpada de fenda mesmo que você vê esses detalhes. A ceratopigmentação automatizada seria usando uma caneta com uma agulha, então, ou seja, como se fosse uma caneta de tatuador mesmo, tá? Então, é uma caneta que que você acopla um cartucho na ponta. Esse cartucho, ele pode ter uma agulha, 3 agulhas, 7 agulhas, né? Tem quantas você quiser, aí várias disponíveis. Você pode calibrar a profundidade que essas agulhas vão entrar. Então, você define isso previamente, você enche o cartucho com a tinta e usa na córnea do paciente. Então, é um dispositivo automático para fazer microperfurações. Você consegue fazer isso de forma muito mais efetiva do que manualmente, né? E de uma forma controlada também, porque ela tem esse limite da profundidade. Então, aqui um exemplo é um paciente pós-transplante de córnea que estava com uma opacidade importante na região da cicatriz do transplante, né? E foi feito, então, com a caneta automatizada, a coloração da íris na região da cicatriz do transplante. Aqui um outro caso que dá para ver bem o resultado das micropunturas da caneta, que é bem interessante, né? Porque ele dá um resultado mais natural e mais uniforme. Já a técnica do túnel lamelar, então seria uma ceratopigmentação manual intraestromal. A ideia é fazer um túnel no estroma superior, um pocket ali, para injetar a tinta dentro dessa lamela estromal. E aí a tinta vai ficar acoplada ali dentro e ela permanece daquela forma, a coloração muda muito pouco. O resultado a longo prazo tem sido bem interessante. Então aqui tem uma foto que descreve bem essa técnica. Então ele marca a pupila no centro, o tamanho da pupila de acordo com o que você quiser. Daí na foto C, você entra com uma crescente, aqui no caso ele está com uma mini crescente, para fazer um pocket dentro da pupila, né? E aí é onde ele vai injetar a tinta preta com uma cânula. Depois que ele fez a pupila, ele fez 2 cortes aqui na vertical às 6 horas e 9 horas, né? E dissecou também uma outra lamela, vocês conseguem ver aqui na letra E. Aqui, um detalhe importante dessa técnica você não pode criar uma lamela na mesma profundidade da pupila, porque senão elas vão se juntar, e aí a tinta preta vai escorrer para onde você está fazendo a íris, né? Então tem que ser um pouquinho desniveladas. Por mais que a córnea está totalmente opacificada, se você faz uma lamela bem fininha ali, né, a tinta, quando você injetar, ela vai ter uma transparência muito boa ali, a cor vai ficar bem, bem vívida. Então,
Fica muito legal. Ele faz esses 2 cortes. Eu prefiro fazer com 4 cortes, igual eu vou mostrar mais para frente. E daí ele injeta a cor e você vai colocando a cor de acordo com a cor do outro que você quer, né? A cor do olho do outro olho vai servir como referência. E aí a questão da cor vai meio que tateando mesmo, é uma coisa meio artística. Você tem que achar a cor que você quer, o tom certo, tá? Um problema dessa técnica é que muitas vezes a gente não consegue chegar bem aqui na região do limbo. Então o limbo às vezes fica faltando um pouquinho de tinta e isso a gente pode corrigir depois associando a técnica superficial de micropuntura, né? Já a técnica assistida por Fento II, ela é descrita, então, que primeiramente a gente vai fazer um mapa paquimétrico e vai decidir a profundidade dos túneis. Pode ser um túnel ou 2 túneis, como a gente tem descrito na literatura. Essa técnica de 2 túneis, que seria uma dupla camada, a ideia seria de imitar a anatomia da íris, que você vai ter o pigmento colorido mais superficialmente e um pigmento escuro na camada mais profunda. Tá? E aí ele sugere o túnel mais profundo, realizado, por exemplo, a 400 micras de profundidade, com um diâmetro interior de 6 milímetros e um externo de 9,5, tá? E uma incisão às 6 horas. Aí ele faz um segundo túnel, com uma incisão às 12 horas, a 200 micras de profundidade, e dessa forma ele consegue preencher o túnel inferior com uma cor e o superior com outras cores. Não precisa ser só uma, necessariamente, né? Tem que usar um dissector para abrir esse túnel e você vai injetar os pigmentos usando uma cânula da mesma forma. Então, esse desenho ele esquematiza essa questão do duplo túnel, tá? Que é uma ideia interessante. Não sei se tão necessária, mas foi descrito, já foi publicado, é interessante. Vou mostrar para vocês um vídeo do Dr. Jorge Alió, que é da Espanha, que é hoje a pessoa que tem o grupo, né, lá da Espanha, que tem mais experiência nessa questão de tatuagem, de mais publicações que eu consegui encontrar. Ele descreve Pigmentation system utilizes 3 surgical techniques to provide 3 cosmetic solutions. The superficial automated keratopigmentation, a specially designed micropigmentation surgical system, is used to apply colored pigments of the iris and pupil, modifying extensive corneal opacities. Com a caneta ele consegue desenhar a íris, with other techniques to fashion fine details and adjustments of the complicated iris pad, requiring a rather good artistic edge with advanced surgical skills. Consegue delinear com mais precisão, né? Aí ele mostra agora a técnica manual intralamelar. Ele faz the manual intralamellar keratopigmentation. Using a specially designed V-zoom keratopigmentation dissectors, tunnels are inside the corneal stroma to facilitate the injection of pigment inside these tunnels, creating a unified and homogeneous pattern. E com o Fento II, the femtosecond assisted keratopigmentation. Using the state-of-the-art femtosecond laser technology, very accurate tunnels are created at various stromal levels, providing easy access and rapid recovery, with the ability to customize the shape of the tunnels. faz uma sujeira mesmo, viu, gente? Então isso aí, vou mostrar depois no meu vídeo, como que suja o campo, parece que na hora se assusta. Mas a tinta não gruda na conjuntiva epitelizada e na córnea, na Baumann também não, só no estroma mesmo. Depois eu vou comentar mais.
Sobre as tintas, que é uma dúvida muito frequente, que tinta que eu uso, né? É tinta de tatuagem mesmo, gente. No Brasil, a gente tem as tintas de tatuador mesmo, de tatuagem para pele. Elas têm registro na Anvisa, elas vêm esterilizadas. Essa daqui, por exemplo, tá? Não tem conflito de interesse nenhum, né? Essa ela tem, consta que ela é esterilizada por raios gama, tem o registro na Anvisa, né? Esse modelo de frasco eu acho muito interessante. Você vê assim, ó, essa vem com 15 ml, 15 ml é muita coisa, deve custar aí por volta de uns R$ 30 um vidrinho desse. Na bula, vem descrito aqui como fazer, tá vendo? Então você abre a tampa que vem lacrada e você pinga nos copinhos para usar a tinta, então você não precisa aspirar, não precisa abrir o lacre, nada para contaminar, então fica tudo lacradinho ali, você não encosta, né? Tem uma observação interessante na bula que fala para não voltar com a tinta que você já estava usando para dentro do frasco de novo, né? E na Anvisa, ele tem essa validade, ó, de 180 dias após aberto, se você mantém o produto fechado. Então, é interessante, tem uma validade grande. Usando esse tipo de tinta, a gente está respaldado que está tudo bem. É uma tinta própria para usar no corpo humano, né? Aqui eu trouxe uma foto do campo cirúrgico só para vocês verem a realidade, assim, né? Então, esses copinhos em cima aí que tem no canto superior esquerdo são os batoques que os tatuadores usam. Você pode comprar eles já esterilizados, mas aí vai ser bem mais caro, ou você pode comprar um pacote dele que é super barato, desses copinhos aí, e você manda esterilizar no óxido, por exemplo, e aí você vai ter eles bonitinhos para usar na hora da cirurgia. Nessa foto do canto inferior esquerdo, eu trouxe para mostrar para vocês como que era no início, porque eu não tinha esses copinhos aí, né? Então eu tinha que usar alguma coisa para colocar essa tinta dentro para misturar as cores. Então eu usava a caixinha do trépano, eu usava a manopla do microscópio, qualquer coisa que pudesse ser esterilizada, que fosse um copinho, eu ia usar para misturar a tinta lá dentro, porque você precisa ter aquela combinação de cores para chegar no tom do olho do paciente, né? E eu coloco nas seringuinhas de insulina as tonalidades que eu vou usar, né? O preto, o marrom escuro, o marrom claro, né? E aqui para vocês verem uma sugestão de campo cirúrgico que eu sugiro é sempre usar um campo descartável com bag, porque faz muita sujeira. Tem que lavar muito, porque toda hora suja, você tem que jogar soro, tem que lavar, então fica tudo sujo. Se for um campo de tecido, vai ficar tudo melecado. E aí eu vou mostrar alguns casinhos meus, então, que eu tenho, para vocês verem que o resultado fica muito legal, né? Então, aqui na foto da direita, vocês conseguem ver com um pouco mais de detalhe que eu fiz 4 cortes. Então, eu usei a técnica lamelar, intrastromal, mas eu fiz 4 incisões para poder dissecar e injetar a tinta, e no centro a pupila preta. Mas observem que o limbo bem fica esbranquiçado, né? E normalmente o olho das pessoas acaba que é um pouco mais escuro nessa limite do limbo, do limite da íris. Então isso é uma coisa que a gente pode fazer um retoque com uma micropuntura nessa região para fazer um acabamento mais legal. Esse é um outro paciente, essa foto também já meses depois da cirurgia. Você vê que o epitélio recobre a córnea de novo, então fica com o brilho bem natural do olho. Esse foi um dos primeiros pacientes que eu fiz, e esse é um paciente que é interessante porque ele tinha um pouco de ceratopatia em faixa, de depósito de placas de cálcio. Então eu fiz o resultado estético ali, intraoperatório, essa foto do inferior esquerda, foi no dia seguinte da cirurgia, então, sim, estava muito legal. Essa foto da direita já foi 3 anos depois da cirurgia, e aí você vê que começa a formar um esbranquiçado em volta da pupila, que é o que ele já tinha, né? Aqui nessa região da ceratopatia em faixa, que está voltando a crescer aqueles depósitos de cálcio, né? Se isso começar a incomodar de novo, eu posso fazer uma nova ceratectomia,
talvez usar um EDTA, enfim. Mas ele estava ciente que isso poderia acontecer, né? Aqui uma outra paciente que tinha essa lesão esbranquiçada, grande, né, na córnea, ficou também com um resultado muito legal. Essa já mais recente, aqui a foto da direita, o pós-operatório ali já com 2 para 3 meses da cirurgia. E essa paciente foi muito interessante porque ela mandou uma mensagem para mim, assim, um texto me agradecendo enormemente, porque realmente isso é uma coisa que muda a vida dela, né? Essa pessoa, essa paciente, ela teve catarata congênita, fez a cirurgia quando era criança e perdeu a visão desse olho e ela usava lente cosmética, lente castanha mesmo. Mas o olho começou a atrofiar, então a lente não parava no olho dela mais, e ela é super jovem, e ela estava desesperada porque ela não queria viver com esse olho branco, as pessoas não podiam saber que ela tinha esse olho branco, né? Então ela ficou muito feliz. Aqui é um resultado na biomicroscopia, e aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe que é muito importante. Na hora de fazer a cirurgia, a gente tem que tomar muito cuidado para não traumatizar a conjuntiva, tá? Então essa região aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver com a minha seta, é uma região que eu estava segurando com a pinça e a conjuntiva rasgou. Então, quando você injeta a tinta lá na córnea, a tinta escorre por toda a superfície do olho e entra para debaixo da conjuntiva. Se entrar tinta para debaixo da conjuntiva, ela vai pigmentar a esclera, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, segurar com pinças atraumáticas para não deixar rasgar a conjuntiva, para não entrar tinta debaixo da conjuntiva, senão vai ter esse problema. O aspecto na lâmpada de fenda, às vezes, fica estranho, mas a olho nu fica muito legal, né? Fica muito natural. Se chegar na coloração ali parecida, né? Aqui foi um caso muito interessante também, que foi um olho claro, né? Então, aqui no Brasil também, eu acho que pouquíssimas pessoas talvez tenham experiência em fazer tatuagem em olho claro. E o maior desafio desses casos é conseguir achar a cor certa, né? Então, esse paciente, eu falei, vamos tentar, né? Ele sabia dos riscos de não ficar tão natural e tudo mais. Ele quis tentar. E na hora da cirurgia é uma coisa de feeling mesmo. Tem que misturar. Misturei azul, misturei verde, misturei preto, misturei marrom. Marrom não, foi azul, branco. Azul, verde, branco e um pouquinho do preto ali para dar tom e achei o tom certo e fiz. E ficou muito legal, né? Ficou bem parecido com a cor do outro olho. Normalmente eu tiro uma foto do olho contralateral antes da cirurgia e peço para alguém ficar segurando do meu lado o telefone com a foto para eu poder ir misturando a cor e olhando para ver qual que é a tonalidade. E aí depois do final da cirurgia a gente também levanta os campos e olha os dois olhos, compara, vê se achou que está ruim a coloração, volta tudo, mistura a tinta de novo e tenta fazer de novo. Aqui eu vou mostrar um vídeo de uma cirurgia minha, desse paciente, que foi muito interessante porque ele tinha essa lesão tão grande ali na córnea, né, esbranquiçada, que eu não sabia se isso era um leucoma e a córnea estava demasiada ou se era alguma coisa que estava por cima, mas era um olho cego, né, então eu resolvi fazer. Note que ela é bem vascularizada, né, e isso é ruim. Então a primeira coisa a fazer é cauterizar esses vasos. Então vou passar o vídeo. Cauterizar os vasos para isso não ficar sangrando, senão o sangue pode atrapalhar, né? Depois eu vou fazer uma ceratectomia, tá? Para tirar lesões, depósitos, deixar a córnea o mais regular possível. E aí esse paciente foi muito interessante, porque saiu essa capa toda de cima da córnea que estava esbranquiçada, né? Era uma fibrose ali.
e revelou que a córnea estava transparente embaixo, né? Foi bem inesperado isso, porque eu não tinha ali um UBM, uma coisa para fazer, né? Muitas vezes eu vou meio às cegas nesses pacientes, né? Esse paciente é lá do Guarujá, não tinha muito recursos. Mesmo assim, ele tinha essa pupila esbranquiçada, a íris já atrófica, irregular, então eu resolvi continuar com a tatuagem. Marquei a pupila, e aí você mede mais ou menos o tamanho da pupila do outro olho para marcar. Eu faço o túnel com uma crescente ou com uma lâmina 11 ou uma 15 graus, né? Tem várias possibilidades, você faz o que você tiver, tá? Então, nesse caso aí, eu fui com a crescente primeiro, e aí eu coloquei a tinta preta, e aí vocês vão ver que não é tão bonito igual o doutor ali, ó, postando vídeo, né? Suja tudo e você fala, meu Deus, o que eu fiz com esse paciente? Mas calma, depois você lava, limpa o olho, passa um cotonete que sai tudo. Ela não gruda, a não ser que seja no estroma da córnea ou embaixo da conjuntiva na esclera. Aí ela gruda e não sai, tá? Nesse caso aí, estava difícil de secar com a crescente, eu fui com uma faquinha mesmo, 15 graus, e fui abrindo ali uma camada. Aqui, gente, é uma coisa muito interessante. Ah, e se rasgar, e se furar, já aconteceu de tudo comigo aqui. Já aconteceu dela ficar friável e levantar esse flap aí. Levantou um flap da córnea, não tem problema nenhum. Você faz a tatuagem, depois abaixa o flap, põe a lente de contato por cima, né? Que aquilo vai grudar de novo, como se fosse um flap de LASIK ali que levantou e você coloca de novo. Já aconteceu de... Então, assim, aqui as cores a gente também vai misturando, tá? No final, depois eu vou responder as perguntas, tá? Eu vi que vocês já estão mandando algumas. Mas, assim, vai meio que no feeling. Eu costumo colocar a tinta um pouco mais clara primeiro e depois ir escurecendo, porque é mais fácil escurecer do que clarear. Se você já põe um negócio muito escuro e depois você fala, nossa, tem que clarear, você vai ter mais dificuldade, tá? Mas isso é muito relativo. De cuidado pós-operatório. Então, eu sempre coloco a lente de contato terapêutica depois, porque vai doer, né? O paciente está... você vai desepitelizar a córnea toda do paciente ali. Deixa ocluído até o dia seguinte, porque vai sair tinta, né? O paciente vai lacrimejar, vai sair um excesso da tinta ali que vai ficar escorrendo no olho do paciente. Então, deixa ocluído até o dia seguinte, só com um colírio de associação mesmo, de antibiótico. E eu deixo esse colírio de associação até epitelizar, normalmente uma semana. Você reavalia, tira a lente, tá epitelizado, tudo fechadinho, tá? Já pode tirar a lente e tirar o antibiótico. Se o olho estiver um pouco inflamado, você deixa um pouco mais tempo o corticoide e a analgesia ali pós-operatória só nos primeiros dias mesmo. De possíveis complicações, perfuração é uma das mais temidas, né? Se a gente está fazendo num olho cego, não tem tanto problema que se preocupar, mas vai com certeza te atrapalhar, né? Nessa questão da perfuração, eu tenho um caso meu que foi curioso, porque na incisão do primeiro corte que eu ia fazer para dissecar, perfurou. E aí eu falei, pronto, vou parar aqui, né? Só que aí eu pensei, eu falei, bom, mas já o olho tá cego, né? O paciente está com a expectativa. Então eu resolvi tentar suturar e continuar e fazer a tatuagem. E eu fiz isso, eu suturei a perfuração com nylon 10, depois eu dissequei com bastante cuidado o restante da córnea, sem chegar ali onde foi realmente a perfuração, e fiz a tatuagem, coloquei a tinta ali, ficou super legal, deu super certo, não tive problema nenhum. Né, aí foi um feeling na hora que eu achei que dava para continuar, mas é uma coisa que tem que ter cuidado, tá? Pigmentação subconjuntival, né? Então, a gente lembra muito desses casos aí que a gente já viu que os tatuadores comuns fazem, né? Igual esse caso aí do olho verde, subconjuntival, que é uma loucura, né? Porque eles
injetam a tinta subconjuntival sem saber o que estão fazendo. E tem, inclusive, casos de escrito de tatuagem de pigmento na câmara anterior e tudo mais, né? Então, isso é totalmente contraindicado. Mas na nossa prática da tatuagem corneana, tomar muito cuidado com as lesões conjuntivais. Teve uma paciente minha também que foi bem interessante, porque eu rasguei a conjuntiva sem querer, porque estava friável, e aí foi um rasgo grande. Eu falei, pronto, o que eu vou fazer agora? Porque não dá. Se eu jogar a tinta aqui, essa tinta vai entrar e vai pigmentar a esclera toda dessa pessoa. Não posso deixar isso acontecer. E aí, como eu tinha acabado de fazer uma cirurgia de pterígio, eu tinha cola, então eu usei a cola que tinha sobrado da outra cirurgia, colei a conjuntiva da paciente, fechei bem o defeito conjuntival ali e fiz a tatuagem e não pigmentou nada da esclera, ficou muito bom, tá? Tem que ter cuidado com a alergia, porque pode dar alergia ao pigmento, né? É uma coisa que você tem que orientar o paciente antes. O risco do glaucoma. Pode acontecer despigmentação, alteração da cor, então isso a gente tem que deixar avisado. Como uma tatuagem de pele pode desbotar com o tempo, a tatuagem do olho também pode desbotar, né? Mas o que eu tenho visto é que com essa técnica lamelar, a cor ela fica muito igual à cor da tinta original, não muda muito a tonalidade da cor depois que você injeta, que ela fica lá, porque ela não é metabolizada ali, você não vai ter, né, pele, macrófago entrando, ela fica lá entre as lamelas da córnea. Então a cor é aquela, não muda, tá? A maioria, pelo menos a experiência que eu tenho é essa. E o risco de infecção secundária também sempre vai existir, por isso que a gente tem que tomar cuidado de fazer com uma tinta estéreo, sem deixar ela muito tempo aberta, né? Todos os cuidados, tá? Essa frase eu achei bem interessante para esse tipo de paciente nosso, né? Que existe sempre algo que podemos fazer no intuito de melhorar a autoestima e a qualidade de vida de quem procura nosso auxílio, né? Então, é uma técnica que é pouco conhecida, mas que pode ajudar muito a melhorar a autoestima desses pacientes que vão sofrer com essa imagem deles, né? Mas tem que tomar muito cuidado, porque isso pode virar um exagero, né? Então, o doutor Alió, lá da Espanha, que é o grupo lá que tem mais experiência, eles têm um site, que é esse Color Eye Tattoo, depois vocês entrem para ver, que mostra todas essas técnicas, mas ele também descreve a técnica para a mudança da cor dos olhos, né? Então, ele faz essa cirurgia lá, o paciente que chega querendo mudar a cor dos olhos permanentemente, ele oferece esse serviço usando a técnica do Fento segundo, né? E no caso, por exemplo, dessa paciente que queria um olho azul e ele fez o olho azul para ela, né? Isso já acho que foge um pouco da nossa ideia, mas está descrito, está sendo feito e é interessante a gente saber disso. Tá certo, pessoal? As referências vão ficar aqui na aula, a gente gravou essa aula, depois a gente vai disponibilizar para vocês. Muito obrigado, tá? Tem meu Instagram aí também, ó, Dr. Alexandre X Costa. Se alguém depois quiser tirar alguma dúvida que não deu para responder agora, me manda lá um direct, tá? Para a gente discutir. Se quiser discutir algum caso, estou super à disposição para a gente poder difundir mais essa técnica aqui no Brasil.